Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Digo a todos porque tem alguns irmãos ali atrás. Feliz de poder estar com vocês. E para mim é uma honra muito grande, uma felicidade muito grande de poder saber que existe na igreja esse ministério forte, corajoso, que faz uma obra tão grande para o Senhor nosso Deus, que é o ministério Mulheres de Atitude. Eu tenho certeza que a igreja não seria a mesma se não fosse o trabalho de vocês. Jamais conseguiríamos realizar o que vocês realizam, né? Porque cada gênero tem o seu jeito de ser, de agir, e as irmãs têm um jeito diferenciado, e onde vocês colocam a mão, dá certo mesmo, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? A Cassiele me pediu para a gente falar a respeito desse assunto, o papel da mulher na obra de Deus. Qual é o papel da mulher na obra de Deus? O que é realmente que a mulher pode ou não pode fazer na obra de Deus, né? Partiu de um anúncio que nós fizemos, né, que nós queremos um maior envolvimento das irmãs do trabalho da igreja, ministerial da igreja, e ela pediu que nós falássemos um pouco. Antes de nós entrarmos num assunto, primeiramente, irmãos, eu quero dizer para vocês que na igreja de Coríntios, deixa eu ver se passa aqui, existia algumas limitações para o trabalho da igreja. A gente nunca pode pegar uma passagem bíblica sem analisar e colocá-la em prática, sem antes analisar o contexto, irmã Sônia, o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo, a cultura da época, né? E às vezes fazer daquilo uma doutrina que acaba que traz prejuízo para a obra de Deus. Se nós formos ler lá nesse primeiro versículos que vocês estão vendo aí, olha só que palavra: as mulheres estejam caladas nas igrejas. Quem já ouviu ou já leu, né? As mulheres estejam caladas na igreja. Paulo que está falando isso aqui para a igreja de Coríntios. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, aí fala que depois vai interrogar os maridos em casa, enfim. E existe outro texto que Paulo também escrevendo a Timóteo, do capítulo 2, versículos 11 e 12. Mulher, aprenda em silêncio situações, né? E aqui nós colocamos para trazer de início, para nós entrarmos no assunto, para as irmãs, esses textos refletem o contexto cultural da época, mas Paulo também honra mulheres que trabalham no Evangelho. Em resumo, Paulo pediu silêncio às mulheres em Corinto,
por questões de ordem nos cultos, a respeito à autoridade, não para negar os seus dons. O papel de pastor tem sido tradicionalmente reservado aos homens, com base em interpretações de certas passagens bíblicas e da teologia complementar. Vamos lá. Porém, muitas mulheres exercem com zelo e eficácia funções pastorais de fato. E isso é motivo de debate em muitas igrejas contemporâneas. E eu quero deixar para vocês também esses versículos aqui. A mulher é chamada por Deus para servir. Agora vamos, vocês que estão com as Bíblias aí, abra a Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Irmãos, a igreja de Coríntios é tida como a igreja que possuía os 9 dons espirituais. Lá havia profecia, interpretação de língua, revelações, todos os dons espirituais que Deus deu à igreja, na igreja de Coríntios acontecia. Cultos verdadeiramente pentecostais, cheios da graça de Deus. Mas a igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas, muitas dificuldades. Paulo teve que escrever 2 cartas, e na segunda carta ele deixa transparecer que ficou até com um certo receio do resultado da primeira carta, do tanto que ele foi duro com a igreja de Corinto na primeira carta, né? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, olha só o que havia na igreja, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Isso aí tinha dentro da igreja de Coríntios. Vamos para o capítulo 11, que é um capítulo conhecido, quando a gente vai ler para trazer a base para a ceia do Senhor. Se nós formos ler desde o início do capítulo, nós vamos ver que havia dentro da igreja de Coríntios, se a mulher deveria usar ou não usar véu. Está aqui no capítulo 11, antes da leitura da Bíblia, né? Deve ou não? Uma parte achava que deveria, outra achava que não era necessário, né? Paulo arrematou, para não deixar dúvida, já que esse não é o assunto, que Deus deixou o cabelo no lugar do véu, né? E quando ele fala, ele não fala também para não cortar o cabelo. Falou de cabelos mais crescidos, maiores, para diferente dos homens. Entendeu? E havia todo um contexto que os contenciosos da época, como existem até nos dias de hoje, né? Tentam trazer para dentro da igreja, não para edificar a igreja, mas para trazer confusão na mente dos cristãos. Aqui na passagem da leitura da Bíblia, Paulo diz no versículo 16: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus.
arrematando o assunto do véu, né? Agora ele diz assim: nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Cada reunião que eles faziam piorava a situação mais. Porque eu não sei se os irmãos, as irmãs sabem que todas as vezes que a igreja se reunia na igreja primitiva, eles participavam da ceia. Não era de mês em mês, não era de ano em ano, todas as vezes. E as pessoas levavam a sua ceia da sua própria casa, né? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais, no versículo 18, na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome, outro embriaga-se. Está vendo? Era tanto vinho que era levado, e ele se empanturrava e envergonhava os que não tinham nada, porque havia pobre que não levava nada. Uns comiam demais, ficavam até bêbados, e outros não levavam nada. Não tendes porventura casas para comer, ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo. Aí que ele vem, né? Porque eu recebi do Senhor, que o Senhor, na noite em que foi traído, aí ele explica a situação da ceia do Senhor. E lá no final, ele ainda traz uma advertência. Olha, portanto, irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, né? Porque havia um atropelo, né? Porque não era do jeito, na organização que nós temos hoje. Com certeza a ceia ficava em algum lugar e alguém, talvez uma fila, não sei se é uma situação difícil, né? Mas o que eu quero vir falar para vocês, qual é realmente o papel, né? E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso aí já é uma profecia falando do derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. Sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Amém? Então, irmãos, diante de Deus, não há essa separação. Quem deve fazer e quem não deve fazer a obra de Deus. O mesmo Espírito que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E eu quero dizer para vocês, que existem pastores de grandes igrejas, que eles só têm o sucesso que têm por causa da esposa. E se eu fosse falar para vocês, falar um aqui, vocês já falaria. Entendeu? Porque talvez ela tenha mais chamada do que ele. Entendeu? Para compreender as situações. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Olha só a repetição aí. Aí já é Pedro pregando lá, né? E vossas filhas profetizarão. E repete o que o profeta Joel havia dito. Então a chamada da mulher para servir, o chamado para pregar, profetizar, servir,
é para homens e mulheres. Entendeu? Agora vamos para o contexto de um mundo de 2000 anos atrás. Imagina, Jesus tinha 33 anos. A média das pessoas que estavam com ele era mais ou menos essa. Alguns menos, outros pouco mais. Agora vocês imaginam Deus separando 12 jovens de 30 anos para caminhar pelo deserto. Será que daria certo? As apóstolas, seria muito mais complicado. Mas a Bíblia diz que de determinado tempo para frente, mulheres se agregaram àquele grupo, como Joana, que era uma fazendeira que tinha dinheiro, tinha uma tal de Maria também que tinha dinheiro, uma outra lá que tinha dinheiro e que ajudava no ministério, né, de Jesus, financeiramente dando aquele apoio. Quem sabe na hora do almoço, não sei que hora, mas ele dava aquele. E não era muita gente que caminhava ao lado de Jesus, fazendo a obra de Deus, pregando, expulsando demônios. E como a cultura da época era aquela que ainda predomina entre os muçulmanos, né? As mulheres eram meio que desprezadas. A gente vê até lá em Atos dos Apóstolos que as viúvas também eram desprezadas no ministério cotidiano, né? Lá no capítulo 6 de Atos, quando foi instituído o diaconato. Então, Débora, irmãos, vocês acham que Débora foi uma mulher assim irrelevante na obra de Deus? Você já estudou a história dessa mulher? Irmã, ela governava, ela julgava, entendeu? Ela que tomava as decisões pela nação. E não foi só ela, não. Várias outras mulheres foram usadas desta forma dentro da vontade de Deus e da submissão à palavra do Senhor. Irmãos, eu sempre digo isso para mim mesmo. Ô Célio, enquanto você se submeter à palavra de Deus, você não vai errar. Porque Deus, irmãos, não é o homem para que minta. Deus não mente, Deus não vai mandar você fazer nada de errado, não vai mandar você tomar nada de ninguém, passar o pé em ninguém. Deus vai abençoar o seu ministério. Pode colocar as mãos sobre os enfermos e os curarem. Pode ungir os enfermos e os curarem. Pode sim. Ah, mas Tiago não disse que chama os presbíteros da igreja? Mas você acha que se não tiver um presbítero da igreja, se numa situação você acha que Deus não vai fazer nada só porque não tem um presbítero? Diante de Deus, irmãos, nós somos iguais. Iguais. Tanto é que a Bíblia, ela é genérica quando fala homens. Está se referindo a todos. Entendeu? Hoje em dia é que tem, né? Hoje tem que falar todos, todas, todes, e aí vai, não sei o que lá mais. Né? Mas diante de Deus não é todos. Todos. Toda a raça humana. Aleluia. Pode glorificar a Deus, irmãos. Pode glorificar.
Eu não estou falando isso porque eu pensei isso, não. Eu estou falando porque é a palavra de Deus. Vamos ver se tem mais gente que trabalha na obra de Deus. E a Miriam, vocês lembram dela? Porque existem mulheres de todo jeito. Eu estava conversando com a irmã ali, irmã, eu vim falar com o senhor porque para não sair falando para os outros, eu falo direto para o senhor. Tá certinho, irmã, tá. É melhor do que sair falando para todo mundo, né? Não é? Então, cada pessoa. Miriam era daquelas mulheres assim que se precisasse, ela ia mesmo. Né? Depois que passou o mar Vermelho lá, ela pegou o seu tamboril lá, inclusive lá na igreja do pastor João, lá no Jardim América, lá em Goiânia, tem umas irmãs que tocam, sabe? Elas cantam e tocam só percussão, né? Não sei se ainda tem as heroínas, parece que é heroínas da fé. As irmãs, não sei se vocês já viram. Toca só percussão e canta aí. Outro dia eu ouvi vocês ensaiando aqui, eu até queria pedir para vocês cantar no culto de domingo, esqueci. Um hino daqueles, bem de fogo, esqueci foi a letra já. Então, a Miriam era daquele jeito, sabe? Como é que é, meu Deus do céu? Me ajuda aí. Daqueles hinos bem pentecostal, vocês estavam ensaiando aqui de segunda, é? Não sei se foi segunda ou quarta. Sábado, foi sábado mesmo. Liga, liga, liga nessa hora. É um negócio assim, mais ou menos. Então, trem assim, mais ou menos. Então, cada pessoa tem um jeito. Miriam era dessas que liga, liga nessa hora. É dessas que gostava mesmo e chegava a dançar, né? Glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor, né? Aí nós temos essa profetisa aí que fez um trabalho. Se nós tivéssemos tempo, de meditar sobre cada serviço que essas mulheres fizeram, maior do que de qualquer um outro homem. Essa aí é a esposa de Áquila, né? Eles tinham uma empresa de construir tendas, trabalhou muito com Paulo e ajudou muito, falava com ousadia na sinagoga onde estavam os principais religiosos, né? Eles estavam ali, sempre ali, e ajudaram muito a Paulo, Apolo, enfim. Essa Febe aí, ó. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Olha aí, trabalho. Isso é obra de Deus. Tem gente que para fazer uma recepção, irmãos, parece que é uma chamada. Para ser um hospedeiro tem que ter chamada, né? E a Bíblia chega a dizer assim, que alguns não sabendo hospedaram anjos, né? Que foi o caso de Ló. Vocês lembram de Ló? Chegou 2 rapazes lá e hospedaram e protegeram eles lá. Então, é o trabalho da mulher. Maria Madalena, irmãos, essa Maria Madalena, essa mulher tinha um histórico de vida muito terrível. A Bíblia fala que Jesus expulsou 7 demônios dela, né? E disse-lhe Jesus: não me detenhas depois de ressuscitado, porque ainda não subi para meu Pai. Olha, irmãos, preste atenção. Para ninguém mais, irmã Yara. Nem para Pedro, nem para João, nem para Tiago, nem para Bartolomeu, para ninguém. Jesus apareceu depois de ressurreto, antes de se apresentar diante do Pai. Apresentou para essa aí, ó.
que era uma prostituta, salva por Jesus Cristo, e que era possuída por 7 demônios. Mas vai e fala para os meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isto, né? Então, mulheres profetizaram, lideraram, ensinaram e anunciaram a Cristo também. Amém? Glória a Deus. Agora tem gente, irmãos, que não tem, às vezes, aquela... por ser já uma tradição. Quando nós lançamos aquela revista, nós estávamos falando da revista Cultura. Irmãos, a cultura, ela é algo que passa. Viu, irmã Vera? Quando a senhora conheceu o esposo, muito provavelmente ele usava umas calças boca de sino, não sei se daquela época, se foi posterior. Ela era, para o homem, ela era apertada aqui na coxa, aqui ela fazia isso. Aí ela ficava maior do que o sapato lá, sabe? E tinha umas que daqui para baixo era de outra cor. Uns homens cabeludos. Tem até as fotos dos meus irmãos. Eu era criança na época, não tinha. Mas os meus irmãos, tem aquele negócio do Roberto Carlos, sabe? Todo mundo queria parecer o Roberto Carlos. Diz que o Roberto Carlos estava no Rio de Janeiro fazendo um show, aí ele escovou os dentes e pôs a escova de dente aqui e esqueceu. Aí saiu, deu uma volta, quando estava do Brasil inteiro andando com a escova de dente aqui. Todo mundo queria parecer ele. Então, era a época, era o tempo. Isso muda, isso vai mudando. Os paletós, eu tinha um paletó que fazia assim, ó. Vocês lembram? Assim, passava e tinha, né? Tinha paletó, o paletó tinha duas nesgas, assim, sei lá. Agora está usando só mais com uma. Isso vai passando, isso vai passando. Hã? Ombreiras, né? As irmãs usavam as ombreiras que aqui em cima, que elas gostavam de ficar largas, era aqui em cima. Está parecendo o Hulk. Então isso passa, entendeu? Existem coisas, irmãos, que são coisas que são passageiras, mas a palavra de Deus, ela não muda. Olha, sensualidade continua sendo pecado, entendeu? Adultério, fornicação, lascívia, roubo, mentira, tudo isso é pecado. Ainda é pecado e nunca são princípios inegociáveis de Deus. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Porque todos, aleluia, olha, não tem cor de pele, não tem nacionalidade, não tem posição social, sabe? Todo mundo igual. Aleluia. E tem uma coisa, irmãos, lá no céu não tem esse negócio não. Aqui eu moro
uma mansão lá no céu, porque a Bíblia diz que haverá julgamento, aquele primeiro julgamento, que é o julgamento, o tribunal de Cristo, vai ser para grau de galardão. Você já leu isso? Quer dizer, vai ter uns que vai ser só salvo, irmãos. Salvo, como a Bíblia diz, como por um triz. É igual aquele hino, faltou isso aqui, ó, para você cair. Entendeu? Salvo como por um triz. Vai ter as obras de ouro, de prata, pedras preciosas, feno, palha, e vai ser provada no fogo. Você acha que a de feno, a de palha vai passar? Vai sobrar nada, vai sobrar só a salvação, vai só ser salvo. É igual aquele pastor que chegou na igreja, chegou no céu, dizem, segundo, chegou no céu e o anjo, uma revelação que ele teve, e o anjo mostrando a cidade celestial, e ele olhou bem no centro, lá um apartamento, uma residência bem linda, falou, certamente aquela ali é a minha, não é, anjo? Ele falou, não, a sua, você desce aqui, ó, depois da esquina, lá na última rua, você vai à última lá da esquina, lá. Ele falou, mas, estou entendendo, eu sou pastor de uma grande igreja há tanto tempo, e essa aí? Não, essa aí é daquela irmã do ciclo de oração que ora todo dia para você não cair. Porque senão você já tinha caído. Amém? Então, irmãs, não se desvalorize não, e não deixa ninguém te desvalorizar também não. O mesmo valor da minha alma é o seu valor na obra de Deus. Agora, os mesmos requisitos que Deus exige de mim, exige de você. Entendeu? Os mesmos. Não tem diferença também não. Né? Olha lá. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude aquelas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e Clemente, e com outros cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Em Cristo a dignidade, o chamado e a missão são compartilhados. Hoje nós estamos vivendo a época do compartilhamento. Compartilha lá para nós, irmãos, aquele aviso, aquela mensagem, compartilha. Né? Agora, o chamado de Deus é compartilhado entre nós. O fato de eu estar aqui servindo como pastor presidente não me dá nenhum título de superioridade, a não ser em termos de responsabilidade. Entendeu? A ninguém. A ninguém. Deixou, pois, a mulher no seu canto. Essa é aquela mulher, a mulher samaritana, né? E ela deixou o cântaro. Ela viu que Jesus havia revelado tudo a respeito da vida dela. Ela nem levou o cântaro, deixou o cântaro lá mesmo e correu para a cidade, foi anunciar. Eu encontrei o Messias. Irmãs, talvez se fosse um homem não ia não. Mais desconfiado, né? Mas ela correu lá. E o povo veio atrás dela e Jesus começou a pregar, e a pregar, e a pregar. E de repente as pessoas passavam por ela. E é uma das coisas que o crente, irmão, preste atenção. O crente tem que saber disso. Deus vai te usar até certo ponto. Depois de certo ponto para frente, o nome dele é que vai aparecer. O seu vai desaparecer. Aí aquelas pessoas que vinham, começou a dizer para ela, olha, nós estamos acreditando, não é porque você pregou para nós não, é porque
nós mesmos estamos experimentando. De repente você trouxe alguém para a igreja, de repente ele que está te ensinando, ele que está te puxando. Vamos, meu irmão, você não foi na igreja, ué? Você não foi na igreja, irmão? O que aconteceu? Né? E o que você tem que fazer? Ficar com ciúme? Né? As mulheres idosas, irmãos, isso aí é muito importante. Depois vocês leem isso aí com muita cautela para vocês verem a função de cada uma, o quanto é importante servir em liderança auxiliar. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja e que está em Cencreia e servia. Certa mulher chamada Lídia, né, vendedora de púrpura, lembra? Lá em Tiatira, né, temente a Deus, ouvia a palavra de Deus e a casa dela se tornou uma igreja. A primeira igreja da Europa começou na casa de uma mulher. Vocês sabiam que a primeira igreja, Assembleia de Deus no Brasil, começou na casa de uma mulher? A irmã Celina Albuquerque, na rua Siqueira Mendes, número 67, em Belém do Pará, em 1900, dia 18 de junho de 1910, de 1911. Hã? Então, mulher tem valor, sim. Amém, Matheus? Glorifica a Deus. Talvez você esteja fazendo mais do que o seu marido. E ensina as nações. Isso aí, irmãos, isso aí não é só para um homem, não. É todo mundo, viu? É para todo mundo. Não é só para um ou para dois. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, entendeu? Para ser testemunha. Testemunhar é aquilo, falar daquilo que você viu. Você viu uma coisa, aconteceu com você? Aconteceu com alguém? Fale, conte. Foi Jesus que fez? Fala. Não deixe de falar. O maior propósito é ganhar almas para Jesus. O Espírito Santo capacita todo homem, tanto homens quanto mulher, para cumprir essa missão de ganhar almas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia mostra que mulheres serviram como profetisas, mestras, missionárias e líderes, embora haja textos de ordem e contextos cultural. O Novo Testamento revela que em Cristo não há barreiras para servir. Aleluia! A igreja moderna precisa reconhecer que mulheres podem e devem evangelizar, ensinar, discipular, profetizar, liderar com amor e humildade. O limite não está no gênero, mas na obediência ao chamado de Deus. Aleluia! Está aí, irmãos, é isso aí. Tudo isso que está aí está nesse papel que você recebeu. Tá? Então, que Deus abençoe, Cassiel, parabéns por essa iniciativa.